Oi, gente, bom dia. Já estamos aí com alguns colegas. O Hector entrou pontualmente, a gente estava esperando o pessoal chegar, né? Sábado de manhã é complicado aí, depois do jogo, né? Todo mundo de cabeça quente, com aquele 1-0 pro Camarões, né? Mas é isso aí, a vida não é um moranguinho com chantilly, né, pessoal? Vamos começar, então, são 8h06 já, né? E dando seguimento, tá aí o Hector, que já estava, entrou o Arthur, Marina, né? Na última aula, pessoal, nós, então, de sábado, nós vimos algumas características imprescindíveis da nossa redação, né? Eu vou dividir aqui uma tela com vocês para a gente dar uma revisada e depois nós vamos passar a estudar uma das estruturas, tá? Uma parte da estrutura. Então, eu vou dividir aqui com vocês. Vocês não têm essa tela que eu vou dividir no material de hoje, que foi postado, mas vocês têm esta tela no material que foi postado no sábado passado. Ela já apareceu aí para vocês ou está a tela preta? Eu estou vendo aqui que está pausado. Acho que ela está baixando. Está preta, né, Marina? Eu vi. Deixa eu ir de novo aqui. Não foi, né? Só um pouquinho, vou tentar de novo, pessoal, peraí. Essas tecnologias. Bom, tela preta. Então, não tem problema. Vocês têm esse material, tá, gente? Eu só vou dar uma revisadinha, tá? E depois eu entro com o material de hoje que vocês... que foi postado agora de manhã, tá? Ou ontem à noite, não sei. Enfim, o que nós vimos então, pessoal? Que redação da URGS, ela estabelece a mesma tipologia textual, isso é importante vocês se darem conta, gente, que nós temos na URGS o mesmo tipo de texto exigido no Enem, um texto dissertativo argumentativo, né? E as exigências para os dois textos são, em termos de estrutura, são as mesmas. Nós temos que ter só que não, tem que ter um título, né, para começar, uma boa titulação. Vamos ter que ter uma introdução. Esta introdução vai ter algumas características específicas do que se deve ter num parágrafo de introdução, depois os 2 parágrafos de desenvolvimento e a conclusão, né? Então, essa estrutura é a mesma. Tudo que tem que se fazer num texto argumentativo é citar o tema, lá na introdução, né? O tema que vai ser tratado, apresentar uma tese para esse tema, que é a minha opinião, encaminhar o argumento, né? Que vai ser depois desenvolvido lá, obviamente, nos parágrafos de desenvolvimento, tá? Então, essa estruturação dissertativo-argumentativo, ela é básica e ela tem que ser seguida, não pode ser ignorada, eu não posso escrever qualquer texto, tá? Ele é um texto dissertativo-argumentativo. Gente, claro que assim, a gente está dizendo em termos de tradição, né, de tipologia textual de vestibular, de qualquer vestibular. Sempre foi solicitado dissertativo argumentativo. Pode mudar, a URGS pode pedir uma resenha crítica, a URGS pode pedir sei lá, um relatório, mesmo que ela peça, como já pediu, né, uma carta para o editorial de uma revista, vocês vão seguir o estilo de texto dissertativo argumentativo. É difícil eles mudarem essa solicitação, tá? Há uma tendência, há uma tradição, né, nesse quesito, né? Então, nós temos que considerar algumas coisas dentro
dentro disso, dentro dessa questão da introdução, que nós não podemos fugir. Então, pessoal, a norma culta, ela tem que aparecer lá, né? Nós vamos ver depois, eu trouxe 3 exemplos aqui de introdução para a gente conversar, e inclusive um deles assim usa bastante aspas e tal, né? Que nós vamos ver assim o que seria mais adequado, o que não seria, né? Porque tem gente que acha que para dar para o seu texto uma cara mais moderna, mais descolada, vai usar oralidade, vai colocar gírias. Não pode, a banca não quer ver isso, a banca quer ver o aluno usar a norma padrão, a norma culta, se necessitar colocar alguma gíria para explicar alguma coisa, enfim, né, para colocar dentro do argumento de vocês, aí é diferente, nós vamos usar aspas, mas a norma culta é o que vocês vão ter que usar e se preocupar com ela, né? Outra coisa, pessoal, que nós temos que levar em conta em toda a proposta é a questão da situação de mundo, dessa situação de comunicação que a URGS pede, né? Nós não podemos ignorar, tá bom? Eu vou tentar agora partilhar a tela de hoje, vamos ver se dá certo. Ó, entrou Francisco, entrou Vanessa, né? A Marina já estava, agora entrou a Mariane. Que bom, gente, vamos chegar, tá? Vamos ver se dá, se eu dou sorte aqui, para não dizer outra coisa, né, gente? Então, vamos ver aqui. Não está entrando, né, gente? Tá a tela preta aqui. Ela aparece como baixando aí para vocês, pessoal? Ou só aparece tela preta? Só a tela preta. Pois então. Eu vou fechar aqui, vou tentar abrir de novo, gente. Não sei o que acontece. Vocês receberam esse material na, na, na turma Sim, agora sim? Tá. Não está entrando, né? Pessoal, só um pouquinho, eu vou tentar solucionar isso aqui, eu já chamo vocês, tá? Vou fechar minha tela e meu microfone aqui um pouquinho.
Pessoal, vocês estão enxergando a tela agora? Sim, professor. Opa, estão enxergando agora? Sim. Tá. Eu tive que chamar a ajuda dos universitários aqui, daí eu tive que... Deixa eu botar para cá. Bom, então, gente, é o seguinte, tá? Nós vamos para o primeiro slide, tá? Então, conforme eu disse para vocês, pessoal, nós vamos seguir o dissertativo argumentativo, que é o padrão. Ó, tá baixando junto com a tela preta, tá. Então, tá bom. Marina me dá os updates aí. Então, gente, assim, o que tem que ir numa introdução? Nós vimos já alguns exemplos na aula passada de introduções onde vocês puderam ver como é que vai funcionar na prática, né, esses parágrafos ao todo. Hoje nós vamos deter um pouquinho mais na introdução. Então, gente, na introdução, o que tem que aparecer? O tema, o assunto que está lá no texto base e que nós temos que seguir todas as instruções, fazer uma leitura hiper mega atenta, né? Aquilo que a banca pede, aquilo que está sendo solicitado exatamente, né? A opinião, se seguirmos, se a URG seguir o que ela vem fazendo há 3 anos, é a opinião de você sobre a opinião de outra pessoa, mas enfim, né? Sobre um determinado tema. Então, este tema, a primeira frase do parágrafo de introdução de vocês precisa já apresentar a temática, né? Vocês não podem começar falando, né? Já apresentar a temática. Num segundo, e como é que vocês vão apresentar essa temática, né, gente? Vocês vão dizer, o autor tal, no texto tal, né? Ou então, trazer a temática e depois de introduzir, no segundo parágrafo, introduzir o autor e o texto, isso tem que aparecer no início do texto de vocês. No início do texto, no parágrafo de introdução, vocês já têm que dizer do que vocês estão falando, qual é a base, qual é o autor, qual é o texto, onde foi publicado aquilo ali, né? Então, deixar muito claro para a banca de que vocês sabem exatamente de onde estão tirando a argumentação, as ideias, né, a opinião de vocês. Então, essas coisas todas têm que já começar ali, né? No título que vocês vão encabeçar lá o texto obrigatoriamente, vocês não vão gastar muito tempo nesse título, pessoal, mas é uma situação em que vocês vão ganhar ali, tanto no título quanto no parágrafo de introdução, vocês vão ganhar esse corretor, né? Então, esse título, por exemplo, se vocês pretendem lá no projeto de texto, que nós já conversamos lá na aula, vocês fizeram o projeto e vocês pensaram, de acordo com a temática de algum personagem, de repente, algum personagem literário, algum personagem de filme, enfim, algum personagem público, né? Vocês podem pegar esse personagem e colocá-lo no título, né? Fazer uma brincadeira com as palavras, fazer uma metáfora. Eu sei que as metáforas precisam ser explicadas, mas isso vocês vão explicar lá ao longo do texto, né? Então, procurar dar um toque de criatividade nessa titulação, né? Fazer uma brincadeira com as palavras, enfim, um jogo de palavras, para já demonstrar ali que um texto vai ser de determinada, seguir um determinado estilo, né? E nessa introdução, então, tem que ficar claro, com clareza, a temática, de onde veio o texto base, onde ele foi publicado, o autor, né? Então, tema é o assunto, tese é a opinião de vocês, os encaminhamentos argumentativos, gente. Então, assim, vocês não irão abordar todas as ideias que vocês identificaram lá no texto base, mas vocês vão basear a opinião de vocês em algumas delas, algumas principais, né? Então, lá na introdução, vocês já têm que dar o encaminhamento argumentativo
se vocês estão concordando, se vocês acham que aquilo é correto, se vocês acham que o autor acertou, se ele errou, se as ideias... Então, assim, vocês podem dar a opinião de vocês a respeito deste assunto em cima da opinião do autor. Então, tem que ficar claro na introdução se vocês concordam ou não, de modo geral, com aquilo que está sendo tratado lá, né? E aí vocês vão argumentar a favor dessa opinião geral, né, desse encaminhamento argumentativo, lá no desenvolvimento. Então, o que pode, dentro do estilo URGS, o que pode aparecer na introdução ou não, né? Um repertório pertinente, né, que tem a ver estritamente com o tema que vocês estão abordando. Pode ser um personagem, um filme, um livro, enfim, vocês têm já conhecimento do que vocês podem lançar mão para esse repertório, né? Então, isso pode ser opcional aí na introdução, ou vocês podem deixar para o desenvolvimento, né? A URGS, ela não privilegia, ela não tem, como o Enem tem uma avaliação para o repertório especificamente, então a gente lá para o Enem se puxa, procurar, não. A URGS, ela valoriza a gramática, né, e o estilo dissertativo argumentativo. O argumento de vocês, o conteúdo de vocês, numa gramática impecável. O repertório, claro, que ele mostra naquela ideia holística e também na questão do conteúdo da argumentação, né, ela mostra o quanto o aluno domina, o quanto o aluno conhece de mundo, né, das coisas que se relacionam entre si, dentro do tema que ele vai abordar, mas não é um horror como a gente precisa se preocupar com isso, né, na questão do Enem, como é no Enem. Então, o repertório pode ser opcional, sempre pertinente. Uma identificação clara do autor, título e local de publicação, gente, é obrigatório. Então, o repertório é opcional na introdução, mas a identificação clara de onde vocês estão tirando, a respeito do que vocês vão debater, né? E de onde foram tiradas essas ideias. Então, gente, o autor do texto, o título do texto que ele usou, né? O local de publicação, se foi num jornal, numa revista, se foi no Globo, se foi numa entrevista na TV e tal, isso tudo vai constar lá no texto base. Então, esse texto base, ele vai vir para o texto de vocês o tempo inteiro. Ele vai aparecer nos 4 parágrafos de vocês, né? Vocês vão chamar ele para o texto de vocês, porque é em cima dele que vocês vão trabalhar, tá? Então, lá na introdução, no início, já tem que ficar claro, obrigatoriamente. Gente, marca de autoria. É uma exigência da URGS, isso sim, ela exige do texto perceber marca de autoria, né? E o que nos salva, que é bem mais tranquilo para a gente colocar essas marcas de autoria já na introdução, né? É o uso da primeira pessoa, né? O uso da primeira pessoa, eu ou nós, enfim, mas assumir um posicionamento autoral diante da argumentação, diante do encaminhamento argumentativo, né? Isso já é marca de autoria, ela tem que ficar já marcada lá no início do texto, tá? E a situação de comunicação também já pode aparecer ali ou não, né? Também já pode aparecer ali ou não. A situação de comunicação, gente, é essa proposta de para quem, ou em que local, em que momento o texto de você será lido. Claro que isso é uma hipótese, né? Mas a URGS, nós vamos avaliar isso depois, a URGS dá um encaminhamento, aquele texto de vocês, ele não vai ser lido, a princípio, só pelo corretor, a banca propõe uma situação de comunicação em que esse texto vai aparecer. Então, a gente não pode deixar passar despercebida essa situação de comunicação proposta. Isso faz parte da proposta de trabalho, né? Então, o uso de vocativo, onde eu vou me referir nesse vocativo, só para lembrar, né, o vocativo é aquele chamamento, né? É aquela maneira que eu me refiro à pessoa com quem eu falo, ou enfim,
Então, o uso de um vocativo já aí, para deixar claro que vocês estão cientes dessa situação de comunicação, é importante, tá? Vamos, então, para a análise das redações, das introduções. Gente, deixa eu passar vocês aqui para o ladinho. A primeira que eu trouxe para a gente analisar, pessoal, foi de 2020. O tema é aquele da música brasileira, né? E eu coloquei a nota ali do lado do título. Então, a nota máxima, vocês sabem que é 25 pontos, né? Esta aqui tirou 23, 4.750 pontos. Então, vocês vejam que é milimetricamente computado e somado, né? Qualquer coisinha é colocado ou tirado, né, do texto, enfim. Mas, apesar de não ser a nota máxima, 23 é uma boa nota. Ainda é uma boa nota, tá, pessoal? Mais adiante eu vou trazer uma que tirou 25, que é muito difícil tirar 25, tá? Mas, enfim, 23 é uma boa nota. E essa proposta aqui é daquele texto do Leonardo Lixotti, onde ele questiona a qualidade da música brasileira e cita lá o Que Tiro Foi Esse, da Jojo Todinho, como título do texto dele, né? Enfim. E o título, já no título, ele está dando a opinião dele, ele está deixando clara a opinião dele sobre o assunto. O título é Felizmente Nos Transformamos, né? Então, ali no título, ele usou pontuação, ele botou pontuação intermediária, né? Então, assim, o título dele é uma oração, é um período, tem verbo, né? Então, a primeira letra maiúscula, ponto no final, vírgula adequada, né? Separando um adjunto adverbial de modo ali, né? Felizmente nos transformamos. Então, aqui ele já está dizendo que, na opinião dele, é uma transformação que aconteceu com a música brasileira, né? E que isso é uma coisa positiva. Então, ele já está dando no título o encaminhamento argumentativo, né? Quando os corretores, quando a banca for ler o texto dele, já sabe o que esperar, né? Não é um título que fica em cima do muro, é um título que diz a que veio o texto, né? Então, ele começa assim. Há problemas aqui, depois nós vamos ver, tá, pessoal? Então, ele começa assim. Quando o filósofo criou sua teoria a partir da volatilidade do conceito de verdade ao longo dos anos, não imaginaria que ela pudesse justificar, de certa forma, a música brasileira do século XXI com todas as suas polêmicas. Constantemente escutamos pessoas, tem um erro de digitação ali, desculpe, gente, pessoas difamando os nossos artistas contemporâneos, bradando que no seu tempo é que era bom. Entretanto, segundo um de nossos maiores filósofos, o que é bom para um determinado espaço-tempo não necessariamente o é para outro. Consoante o artigo publicado por Leonardo Lixotti sobre a suposta ruína de nossa música, é possível afirmarmos que, apesar do seu uso contestável como simples produto, ela não piorou, apenas se transformou de modo que claramente incomoda a classe dominante que a critica. Então, pessoal, como estrutura dissertativa argumentativa, como parágrafo de introdução, a estrutura tem tudo o que precisa. Tem a opinião, tem o tema, tem o encaminhamento, tem tudo, tem a citação do texto, mas, assim, enquanto gramática, naqueles aspectos importantes para a URGS, tem alguns problemas aqui. O que vocês acham que seria problema aqui, gente? O que vocês olharam para a escrita dessa introdução e vocês não gostaram ou acharam que pode ser um problema? O que vocês consideram que seria um problema, pessoal? O que vocês não fariam?
Sim, gente. O que que vocês não fariam, pessoal? Coragem. Bom. Vamos pensar assim, ó, pessoal. Quando o Professora, filósofo eu criou a acho que sua ali no teoria. início eu não Oi. teria colocado, tipo, quando o filósofo direto, eu teria mencionado, tipo, quando o filósofo dos textos anteriores, alguma coisa assim. Arthur, assim, ela pode começar, a introdução pode começar, ela começou com, ela quis botar um repertório. Beleza, ótimo, né? Só que nesse repertório dela, ele não foi pertinente, ela não foi um repertório comprovado. Quando o filósofo, que filósofo foi esse? Quem é essa pessoa? Nós, quando citamos alguém, nós precisamos explicar, dizer que eu sei quem é esse alguém, que eu não fui lá na internet e copiei uma decoreba lá, que eu sei de quem eu estou falando exatamente, eu posso dar um nome, eu posso dar a nacionalidade dele, eu posso dar uma característica, por exemplo, se eu estiver falando do Freud, né? Quando Freud, vírgula, o pai da psicanálise, vírgula, ou o psiquiatra austríaco, considerado o pai da psicanálise, eu tenho que mostrar para esta banca, e eu tenho que, sim, que mostrar tudo para essa banca. Eu tenho que pegar como se fosse pegar a banca pela mão e dizer, ó, tá aqui, assim, assim, sabe? Desenhar, né? Então, eu não posso partir do pressuposto de que a banca vai entender, a hora quem é que não vai saber, ou, né? Enfim, não. Eu tenho que especificar, mostrar a pertinência desse meu conteúdo, mostrar a propriedade, meu investimento cultural, eu tenho que dizer. Então, quando essa redação começa, quando o filósofo criou sua teoria acerca da... E aí, gente, vocês observem quantas vezes esse candidato usou aspas. Ele usou aspas para volatilidade, para verdade, para no seu tempo que era bom, para o que é bom, espaço-tempo e ruína. Em seis palavras ou expressões na introdução, ela recheou de aspas isso aqui. Gente, aspas não são bem-vindas fora da sua exigência, elas têm uma função, isso é pontuação, né? Então, a URGS, ela supervaloriza a pontuação. Então, ela é avaliada, tem uma janelinha de pontuação lá só para a pontuação. Então, nós temos que levar a sério, né? Então, o uso das aspas, gente, ele vai fechar quando vocês necessitarem, por exemplo, citar o nome de uma obra, o nome de um livro, o nome de um filme, bota entre aspas. Se vocês vão se referir, vão fazer uma citação direta, que eu até acho que nem é tão importante aqui na URGS uma citação direta. Fulano disse, dois pontos, abre aspas, tarará, tarará, fecha aspas. Isso soa meio decoreba, né? E vocês perdem uma oportunidade de ouro de mostrar investimento autoral, de mostrar marca de autoria. Quando vocês fazem uma paráfrase, né? Por exemplo, isso que a candidato fez aqui, eu não tenho aqui o nome do candidato, mas enfim, poderia ter sido um bom repertório e uma boa marca de autoria, porque ela fez uma paráfrase da citação, ela não fez uma citação direta. Então, quando eu faço uma paráfrase da citação, eu não preciso usar aspas, né? Então, segundo Freud, vírgula, o pai da psicanálise, vírgula, em sua teoria tal, 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 né? Ou Freud tal, já dizia que... Tarará, tarará. Então, eu vou usar um discurso indireto para dizer, para contar aquilo que a pessoa, que o filósofo, o pedagogo, o psicanalista, enfim, que a pessoa que eu estou citando disse,
afirmação dela, a teoria dela. Então, as aspas é na citação direta, para marcar o nome de uma obra, o nome de um livro, o nome de um filme, né? Se eu preciso usar uma gíria muito, 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 muito necessária dentro de um exemplo que eu quero dar, eu vou colocar, vou marcar esta linguagem que não é padrão, esta linguagem coloquial e informal, essa informalidade, eu marco com a vírgula, desculpe, com as aspas, e ponto final de aspas, chega de aspas. Então, certamente houve desconto, né, com essas duas questões que eu estou levantando aqui para vocês. O uso de um repertório não identificado, né, não é um repertório identificado, o filósofo criou, que filósofo é esse, de onde é que ele saiu, de onde é que tu tirou isso, né? E esse monte de aspas que estão distribuídas, né? Gente, esse uso exagerado de aspas está dizendo que o candidato não tem repertório vocabular para se referir às coisas que ele precisa, as situações, as expressões que ele precisa não estão adequadas. Ele não está mostrando aqui que ele conhece palavras suficientes para se expressar, né? Então, eu posso, inclusive, explicar. Por exemplo, vamos supor que ela não escrevesse com aspas. Quando o filósofo criou sua teorias, filósofo fulano de tal, vírgula, o pai não sei do que, vírgula, criou sua teoria acerca da volatilidade do conceito de verdade ao longo dos anos, vírgula. Se eu acho que precisa de uma explicação, isto é, tal e tal, tal, ou seja, mostrou isso e assim, eu posso explicar, né? Talvez até o ideal seja que eu explique. Eu tenho que partir do pressuposto que a minha banca não sabe o que está passando na minha cabeça, não sabe o que eu quero dizer, e eu tenho que explicar, né? Então, tirando essas duas questões, assim, que eu realmente não tá bom esse monte de aspas e essa falta de identificação dessa citação, né? O que mais que a gente pode analisar aqui nessa primeira, pelo menos, que eu acho que é só o que vai dar para a gente ver hoje, e vocês têm o material, nós vamos continuar depois, tá, gente? Constantemente, vamos ver ali no segundo período ali, tá? Constantemente escutamos pessoas difamando os nossos artistas contemporâneos, bradando que no seu tempo que era bom. Bom, aqui ela quis usar a expressão direta, como é que as pessoas dizem, né? Só que eu acho que esse no seu tempo, se ela botou aspas, é uma expressão direta, né? É a fala da pessoa. As aspas aí, no caso, está substituindo o travessão, como se eu fosse escrever um texto narrativo e eu fosse mostrar a fala do personagem, travessão, fala direta do personagem, né? Então, se é a fala direta do personagem, esse pronome que ela usou aqui, ó, no seu tempo que era bom, se eu estou dizendo, falando a respeito de alguma coisa do meu tempo, eu vou usar o pronome meu, que no meu tempo é que era bom. Não no seu tempo, o seu é de quem? Da banca? Né? Então, ela usou as aspas para indicar uma citação direta, uma fala literal da pessoa, enfim, né? Dessas pessoas que difamam os artistas, já mostrando, assim, uma pessoa preconceituosa falando. Então, assim, a ideia é boa, mas o pronome aqui também está inadequado. Porque se ela está usando uma fala... Por isso que é complicado. Vamos simplificar, vamos usar outra maneira de nos expressar, né? Então, constantemente escutamos pessoas difamando os nossos artistas contemporâneos, bradando que no tempo delas é que era bom, ou que as coisas eram melhores no tempo delas. Pessoal, nós temos que colocar na nossa cabeça que a banca quer formalidade no nosso texto. A banca da URGS quer formalidade, ela quer uma linguagem formal. Então, eu não tenho que encher de aspinhas e de mostrando, ó, eu sei que isso aqui é coloquial,
estou mostrando com aspas, não, eu tenho que usar uma outra maneira de me expressar, uma maneira dentro da norma culta, da formalidade, tá? Então, constantemente escutamos pessoas difamando os nossos artistas contemporâneos, bradando que antigamente era melhor, que as coisas eram melhores, que a música era melhor, que no seu tempo as coisas eram melhores. Pronto, já melhorou 200%, né? Entretanto, então assim, olhem como ela tem uma boa linguagem, ela sabe usar ela usou ali um nexo de oposição, né? Pontuado, beleza? Entretanto, vírgula, olha aqui de novo, ó. Segundo um de nossos maiores filósofos, quem, meu Deus do céu? Quem é esse um dos nossos maiores filósofos? Então, assim, não pode, isso não é bom. Tira o mérito desse repertório que ela está usando. Ela está citando 2 filósofos, mas ela não diz quem são. Então, não usem. Se é para usar assim, não falem no filósofo. Falem de quem vocês realmente conhecem, né? De quem vocês têm informações idôneas a respeito. Senão, não citem. Se atenham, nesse caso, às informações que vêm lá do texto base, as ideias que estão sendo citadas lá e das quais vocês vão dizer como boas ou não, né? Então, segundo um de nossos maiores filósofos, de novo, ó, o que é bom para um determinado espaço-tempo, esse o que é bom não precisaria estar entre aspas, né? Segundo um de nossos maiores filósofos, vírgula, fulano de tal, vírgula, o que é bom para um determinado espaço-tempo, tira as aspas do espaço-tempo. Isso aí é a fala do filósofo, né? Não necessariamente o é para o outro. E ela fez uma construção bacana, ó, não necessariamente, olha, não tem acento aquele A ali, tá? Não necessariamente, deixa eu já arrumar aqui, pessoas. Não necessariamente o é para o outro, né? Construção muito boa. Agora, olha, consoante, agora ela traz o artigo, estava na hora, já está no final, o último período da introdução, já estava na hora dela trazer o artigo, né? Consoante ao artigo publicado por Leonardo Lixotti sobre a suposta ruína da nossa música, é possível afirmarmos que, apesar do seu uso contestável como simples produto, ela não piorou, apenas se transformou, de modo que claramente incomoda a classe dominante. Então, o último parágrafo, o último período dela foi ótimo. Gente, nós já passamos 5 minutos do nosso tempo, vocês têm outra aula. Nós custamos um pouquinho para entrar, porque o pessoal custou aparecer, né, gente? E depois tivemos aquele probleminha ali que, graças a Deus, eu consegui resolver. Obrigada pela companhia, tá? Próxima aula a gente retoma, certo? Um bom fim de semana para vocês. E quem é que apareceu ali? Estou vendo um rostinho. Oi, tudo bem? Oi, Marinas, tudo bem? Tudo. Ah, o prof, né? Tudo bem. Estou saindo, querido, estou saindo. Desculpa, é que nós custamos um pouquinho a engrenar aqui. Tá? Obrigada, boa aula para vocês. Tchau. Obrigado, Maria. Valeu.